Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 31 de outubro, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, também intitulada O Poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer mostrar para nós que o Evangelho, Senhor Jesus, ele precisa fazer diferença na nossa vida. Senhor Jesus, mas não é o Evangelho falado, o Evangelho vivido. Senhor Jesus, o Evangelho diante dele. Ó Senhor Jesus, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, apresentado diante deles. Ele quer mostrar para nós que uma coisa é você deixar os pecados, outra coisa é você deixar os ídolos. Nós precisamos ir diante dele para ver as coisas ainda que tem nos impedido de nos consagrar a ele totalmente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele consiga, pelo exercício do nosso espírito, infundir a sua realidade em nós. Que ele nos dê nessa palavra de hoje revelação e sabedoria. Senhor Jesus, que ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ó Senhor Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Libertação da idolatria e conversão a Deus. Ó Senhor Jesus. O testemunho dos Tessalonicenses teve uma repercussão marcante em toda a região da Macedônia e Acaia. Estamos diante de uma igreja nova, de poucos meses, mas visivelmente transformada. Paulo, mais uma vez, não enfatiza milagres nem atitudes a que os homens e os cristãos em geral dão importância. Ele ressalta a transformação de vidas por intermédio de seu testemunho naquela cidade. Paulo afirma: pois eles mesmos, no tocante a Deus, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era como se Paulo dissesse: nossa presença no meio de vocês causou toda essa transformação. Ó Senhor Jesus. As palavras do viver de Paulo e seus cooperadores geraram entre os tessalonicenses 3 atitudes que estão relacionadas com a estrutura do viver da igreja. Primeiramente, eles deixaram os ídolos para se converter a Deus, obra de fé. Depois, começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, labor de amor. Por fim, passaram a aguardar dos céus a Jesus, perseverança da esperança. Ó Senhor Jesus. Podemos afirmar que uma coisa é deixar os pecados e voltar-se para Deus, e outra é deixar os ídolos e voltar-se para Deus. Muitos cristãos hoje, de certa maneira, deixaram os pecados grosseiros e se voltaram para Deus. Mas a pergunta que fazemos é: será que todos eles deixaram os ídolos? Ao analisarmos a natureza humana, entendemos por que as pessoas se apegam a ídolos. Leiamos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Esse versículo se relaciona com este.
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos são revolucionários, ó Senhor Jesus. O ser humano compõe-se de 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo é a parte exterior. Na parte intermediária temos a alma, a parte psicológica, psique, que se compõe de 3 partes: a intelectual, que é a nossa mente, a emocional, que é a nossa emoção, e a parte volitiva, que é a nossa vontade. Na parte mais interior está o espírito humano. Apesar de reconhecer a existência do corpo e da alma, poucos sabem que dentro de si também há um espírito humano, uma parte que está escondida lá em seu âmago, em seu íntimo. É aí que Deus colocou a eternidade, conforme lemos em Eclesiastes, no coração do homem, sem que este o perceba. Ó Senhor Jesus! O homem tem a eternidade dentro de si, e a única maneira de preencher esse vazio é com o próprio Deus. Assim, é possível compreender, porque desde os primórdios de sua existência, o ser humano procura preencher esse vazio com coisas materiais, dinheiro, casas, carros, tecnologia, etc. Ou com prazeres para sua alma, viagens, sucesso, entretenimento, etc. Sem com isso se sentir satisfeito. Agora sabemos que por mais que tente, o ser humano nunca conseguirá preencher esse vazio, pois a eternidade está em seu coração. Essa eternidade, que é o espírito humano, só pode ser preenchida com o próprio Deus, que é eterno. Todas as pessoas têm uma necessidade natural de adorar ao Deus vivo e verdadeiro, desde indígenas que adoram estátuas ou elementos da natureza, até aqueles que se declaram ateus. Todos sentem necessidade de adorar a Deus, mas como se negam a fazer isso, criam seus próprios ídolos. Ó Senhor Jesus! Existem 2 categorias de idolatria, a visível e a oculta. Em muitos países, a idolatria é ostensiva, visível, com imagens e estátuas de ídolos. Em outros lugares, a idolatria é oculta, com o culto às celebridades, aos bens materiais, ao dinheiro e aos prazeres. Mas afinal, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É algo muito sutil. Os ídolos podem impedir você de se consagrar ao Senhor. Muitos idolatram celebridades do mundo da música, do cinema, dos esportes, da política e agora das redes sociais. Alguns ainda conservam em suas casas quadros desses ídolos. Embora não sejam imagens de santos, são igualmente ídolos. Ó Senhor Jesus! Vimos que os cristãos tessalonicenses deixaram os ídolos para se converter a Deus. Converter, no sentido original da palavra em português, significa voltar-se. As pessoas da província da Macedônia, onde se encontrava a cidade de Tessalônica, viviam profundamente enraizadas na idolatria, mas muitas delas experimentaram o poder do Evangelho, foram libertas dos ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Que transformação! Essa experiência todos nós precisamos ter na igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A pergunta de hoje, ele mostra aqui para nós, para ver se a gente realmente compreendeu, né, o que o irmão está querendo colocar aqui, no que o Senhor está querendo colocar aqui para nós, né, qual é a relação entre Eclesiastes 3:11 e 1 Tessalonicenses 5:23, né, Senhor Jesus. Ele mostrou para nós que a eternidade, né, dentro do homem é o espírito humano. Deus, né, soprou para dentro do homem, né, e esse, né, soprou o espírito, né, soprou o seu sopro, a sua essência para dentro do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tem dentro de si o espírito humano, que é eterno, e a sua alma também, que é eterna. O corpo, né, é temporário. Ó Senhor Jesus! Né? E pelo corpo, o corpo a gente precisa só para poder lidar com as coisas materiais, as coisas dessa terra. Mas a nossa ligação com Deus se dá pelo espírito. Né? O nosso espírito humano. A gente precisa compreender bem isso, né? Para que a gente possa realmente perceber, né? Aonde que está a riqueza de Deus e aonde que Ele quer instalar em nós o poder do Evangelho.
Se a gente se voltar para as coisas de maneira humana, né, usando a sabedoria humana, a gente não vai conseguir. Mas se a gente se voltar, né, por meio do Espírito para as coisas de Deus, aí sim a gente vai tocar naquilo que é eterno, naquilo que realmente pode nos transformar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos levar, né, a gente experimentar uma transformação completa no nosso espírito, alma e corpo. Senhor Jesus, para que Ele possa realmente nos usar da maneira dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Durante essa palavra também, né, irmão, ele fala conosco que nós temos como se a gente tivesse um estômago espiritual. E a gente vê ali em Coríntios, né, que Deus fez a comida para o estômago e o estômago para a comida. Né? E assim, nós somos para o Senhor e o Senhor para nós. Então nós temos o Espírito. Mas Deus, Ele é Espírito. Você não vai tocar, nem ver Deus com as coisas humanas, as coisas materiais. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente nos alimentar do Senhor. Então a gente tem como um estômago espiritual que a gente precisa alimentar. É uma fome, né, Senhor Jesus. E a gente acaba querendo preencher essa fome com outras coisas que não adianta. O homem pode ter de tudo, mas vai continuar com um vazio interior. Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Mas o irmão ele fala, né, todos nós temos esse estômago espiritual, mas se você come adequadamente ou não, aí é outra coisa, né? É uma outra questão. E o jeito que você vai comer é uma escolha sua. Senhor Jesus. A gente precisa realmente escolher nos alimentar de Cristo. Hoje, né, a palavra tem chegado para nós, né, mas será que eu tenho recebido essa palavra no Espírito? Alguns estão recebendo a palavra, mas para alimentar a sua alma, né, para sentir prazer na alma, fazer tudo na alma. E aí daqui a pouco ele escolhe, né, se ele aceita ou não, se isso é bom para ele ou não, se ele vai crer, se não vai crer, se vai obedecer, se não vai obedecer. Isso não é alimentar o estômago espiritual. Isso é simplesmente procurar coisas exteriores para a alma. É como você pegar a palavra, mas tomar a palavra como filosofia. Senhor Jesus. A gente já viu aqui, né, falando muito sobre os gregos, né, questão de filosofia, de idolatria. Ó Senhor Jesus. Os irmãos já mostraram para nós no alimento diário anterior, né, que toda idolatria está ligada a demônios. Né? O ídolo por si só não é nada. Mas o inimigo coloca demônios ali por trás para poder nos perturbar. E como mostrou aqui, né, a idolatria ela pode te impedir de se consagrar ao Senhor. Né, ele mostrou que tem a idolatria visível e tem a oculta. Né, a visível ela é bem ostensiva, né, com imagens, práticas, um monte de coisa. Mas tem a oculta. Ó Senhor Jesus, são pequenas coisas. Amanhã vai entrar um pouco mais em detalhe sobre a questão da idolatria oculta. Senhor Jesus. Mas nós podemos ficar nos nossos conceitos, Senhor Jesus, e passar a idolatrar. A gente pode até mesmo estar na igreja ouvindo essa palavra e tomando itens da igreja como coisas de idolatria. Eu me apego a certas coisas, a certas práticas e não dou ouvidos ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos transformar, né? Ele quer nos dar a sua verdade, a sua vontade. Mais vezes a gente eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha vontade, eu tenho aquilo que eu imagino. Né? Nas últimas palavras que os irmãos compartilharam conosco, isso vai estar no final do alimento diário, meu irmão ele faz uma pergunta, né? A gente está se consagrando ao Senhor, a gente está buscando o Senhor, mas será que a gente está buscando mesmo o Senhor? Será que a gente está obedecendo mesmo? Será que é a vontade de Deus que eu estou fazendo? Ó Senhor Jesus, então a gente precisa realmente aprender diante do Senhor, nos perguntar, Senhor, será que eu tenho ídolo? Será que eu estou idolatrando alguma coisa? Né? Uma coisa que eu quero até acrescentar aqui quanto à idolatria, que o irmão não colocou, né, mas eu já vi isso em livros anteriores, em alimentos anteriores também, que é uma idolatria que às vezes a gente não percebe e que realmente essa nos atrapalha muito, que é você idolatrar a si mesmo. Ó Senhor Jesus, eu não mereço isso. Né? Estou sofrendo, mas eu não mereço isso. E aí está servindo, está buscando o Senhor, e ali requer esforço e tal. Não, estou me esforçando demais, fazendo muita coisa. Ó Senhor Jesus, você quer se preservar. Né? Alguém te maltrata, alguma coisa, você ao invés de ir diante do Senhor, você fala, não, comigo não, calma aí. Ó Senhor Jesus, aí a gente acaba deixando o Espírito de lado. Né? Por que a gente tem que acrescentar essa idolatria? Como ele mostrou aqui, o que é ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se eu deixo de fazer coisas seguindo sentimentos, meus sentimentos se tornam um ídolo. Se eu deixo de fazer coisas tomando a minha vontade se tornou ídolo.
Se eu quero fazer as coisas da maneira de Deus, da minha maneira, a minha mente, o meu pensamento se tornou um ídolo, tomou o lugar de Deus. Então isso é algo muito sério. É o que nós precisamos diante de Deus. Às vezes o Senhor nos dá a palavra, nos mostra algo, a gente passa a viver essa palavra, depois o Senhor ele avança. Ele mostra algo para nós mais completo. É o desejo de Deus nos transformar completamente. Mas aí eu não aceito, porque eu já tomei aquela palavra anterior e não quero abrir mão dela. Então aquilo ali substituiu Deus. Você tomou uma regra, você tomou uma doutrina, você tomou um uso e costume, você tomou uma palavra e aquilo ali substituiu Deus na sua vida. Antes, aquilo ali te ajudava a seguir Deus, mas agora se tornou um ídolo. Então o inimigo ele sabe disso. Por isso ele que fica ali martelando na nossa cabeça, né, ali fazendo que a gente fique querendo se preencher com essas coisas. Né, nos dá uma falsa sensação de segurança. Não, já tenho filosofia, já tenho aqui a minha maneira de fazer, estou seguro, estou bem, estou me sentindo bem, estou agradando Deus. Mas é como o irmão falou, né? A gente vai ver isso mais para o final, nas últimas mensagens. Será que eu estou servindo mesmo a Deus? Ó Senhor Jesus, eu compartilho aqui sempre, estou sempre compartilhando isso. Eu tenho essa preocupação. Senhor Jesus, será que é o Senhor que eu estou ouvindo? Será que é a palavra do Senhor que eu estou praticando? Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Né? A gente tem livros espirituais que são a palavra de Deus. Mas a questão não é se é a palavra de Deus, mas se está vindo de Deus para mim. Se a gente prestar bem atenção, né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo usou a palavra de Deus. Ele usou o que estava na Bíblia. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele tocou numa palavra atual de Deus. Né? Usou a Bíblia, olha, transforma as pedras em pães. Ó Senhor Jesus. Mas ele consultando, né, a vida interior, nem só de pão viverá o homem. Olha, eu estou com fome. Jesus estava com fome, né? 40 dias sem comer, sem beber. Né? A Bíblia fala que ele estava ali, jejuando, orando. Quando ele sentiu fome, aí que o inimigo apareceu. Né? Por isso que eu compartilhei no início a questão do estômago espiritual. Aqui o irmão fala de preencher o vazio com coisas materiais, com prazeres. Né? Olha Jesus, você está com um problema aí que chama fome. Se você matar a fome, você vai resolver isso. Mas Jesus mostrou, olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se a gente ler com cuidado, a gente vai ver que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. E para quê? Para ser tentado pelo diabo. Senhor Jesus. Se tivesse escrito, olha, o Espírito Santo levou Márcio ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ia ser assim, passaram-se 40 segundos e apareceu o diabo. Ó Senhor Jesus, é muito rápido. Ou de repente nem 40, de repente 4 segundos, né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, o inimigo demorou 40 dias para achar uma brecha. 40 dias. Quando ele teve fome, aí ele veio dando uma solução. E qual era a solução? Uma solução bíblica. Transforma a pedra em pão. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, olha, tem coisas na Bíblia que, usada de maneira errada, ou usada pelo inimigo de Deus, podem te derrubar. O inimigo não ia, os irmãos já falaram isso para nós, o inimigo não ia tentar Jesus se ele não tivesse a possibilidade de pecar. Por isso que o Senhor estava orando ele todo o tempo, né? Porque ele sabia, né, que ele podia ceder, né, aos desejos do homem. A gente já viu no livro, né, a gente acabou de ler aqui no intervalo do alimento diário, a nossa carne só quer conforto, não quer se esforçar, né, Senhor Jesus. E o inimigo ele usa isso, e ele sabe usar muito bem, ele está 6.000 anos enganando a humanidade. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa estar atento, né, eu preciso ser liberto da idolatria, né, eu não posso tomar a palavra como ídolo, eu não posso tomar Deus como um ídolo. A gente viu no ser humano, ele se recusa a fazer aquilo que Deus quer, a adorar o Deus verdadeiro. Então ele cria ídolos. E a gente faz isso também. Ó Senhor Jesus, a gente tem que reconhecer isso. A gente faz isso, a gente pega uma parte da palavra e fala, é isso aqui que eu quero. E a gente torna essa palavra o nosso ídolo. Senhor Jesus, eu tenho a minha maneira de adorar a Deus, eu tenho a minha maneira de fazer a vontade de Deus. Mas só que Deus está mostrando para nós também que Ele também tem a sua maneira. Nós precisamos ir diante dEle. Né? Nós temos um Deus verdadeiro. Fala conosco, a gente ouve, a gente fala com Ele. Senhor Jesus, mas nem sempre a gente obedece.
Às vezes a gente está ali, né, querendo um Deus que está longe. Quando Deus está bem perto, falando a sua vontade, às vezes a gente se recusa a ouvir. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por isso a gente precisa estar bem atento. Deus, Ele quer nos transformar por completo. E essa transformação vai vir pela sua presença. Não é pela nossa maneira, pela maneira dele. Por isso que antes dele começar a falar de idolatria aqui, primeiro ele foi dando para nós um pano de fundo. Ó Senhor, mostrando ali o que aconteceu com os Tessalonicenses, mostrando aqui por que o homem tem a necessidade de adorar, né? Porque mostrou que tem algo eterno dentro de nós e a gente quer preencher essa eternidade. Só que a gente quer preencher isso com coisas que são efêmeras, coisas que vão acabar, coisas que em breve você vai substituir por outra coisa. A gente tem um plano, executa esse plano, chegou lá, ó, agora estou satisfeito. Não, agora eu vou para o próximo, vou procurar outra coisa. E assim vai. Ó Senhor Jesus, mas ele mostrou para nós, começou, olha, Paulo veio mostrar para nós, né, os Tessalonicenses, né, primeiro lugar a gente tem que ver que ele veio dar um testemunho, né, como a gente vê em Pedro, né, não é para levar os irmãos pela nossa ganância, com dominadores, né, não é do nosso jeito, é seguindo a vontade de Deus, mas é como? Sendo modelos. Senhor Jesus, como que a gente vai levar as pessoas a servir a Deus? Não é falando, brigando, mas é realmente sendo modelo, servir o Senhor. Ó Senhor, para as pessoas verem que há um caminho. Então ele mostrou, olha, ele chegou em Tessalonicenses, junto com seus companheiros, seus cooperadores, e chegaram lá expressando Deus. Não veio com sabedoria humana, Senhor, não veio com mais uma filosofia, mas não, veio mostrar o poder do Espírito. Isso que aconteceu com os Tessalonicenses, pelo poder do Espírito, eles de fato foram transformados. Eles conseguiram viver, né? Isso que a gente vai ver, toda essa série de alimento diário, né? que é o tripé ali, né? Que é a estrutura da vida da igreja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Eles conseguiram praticar isso, porque viram o modelo e saíram para praticar também, foram viver. E quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, que estavam passando por problemas, por situações, podia encorajá-los, né? Falando coisas bonitas, coisas legais, mostrando para ele coisas importantes. Mas, como mostrou aqui, Paulo ele veio mostrar uma vida transformada através do poder do Espírito, porque Paulo também foi transformado pelo poder do Espírito. Em Coríntios ele mostrou que os judeus estão buscando sinais, os gregos estão buscando sabedoria, mas eu estou apresentando Cristo crucificado, né? Senhor Jesus, né? Loucura, Senhor Jesus. Não, os judeus não queriam esse Cristo crucificado, eles queriam um Cristo que ia vir e resolver o problema deles na terra, mas Cristo estava querendo levar ele para as coisas celestiais. Esse Cristo eu não quero. E os gregos não estavam procurando uma mudança de vida, estavam só procurando uma filosofia para falar. Então, Paulo mostrou, olha, eu tive uma mudança de vida porque eu era um judeu, achava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estava perseguindo a igreja de Deus. Eu estava perseguindo aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus. Então, eu tive que ser transformado pelo Espírito. E é essa transformação que eu estou trazendo para vocês. É isso que ele quis mostrar para nós lá em Tessalonicenses. Ele trouxe um testemunho, porque ele mesmo foi transformado. Ele era alguém que dava muita importância para uma filosofia, para uma religião, ao Senhor Jesus, né? E isso levou ele a ser contra Deus. Então ele percebeu, olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês valorizam, mas eu vou mostrar para vocês algo que tem muito mais valor, que é o Evangelho. É a pessoa de Deus, é Deus mostrando para nós a sua vontade, a sua pessoa, a sua direção, o seu reino. Ó Senhor Jesus, Deus não quer só nos dar graça, Ele quer completar a salvação de nós para nos dar o reino. Então Paulo veio enfatizando, não foi milagres, Senhor Jesus, não foi atitudes, não foram coisas que os homens valorizam, Senhor Jesus, né? As coisas que a gente dá importância. A gente quer que mostre isso, que fale isso, que tenha uma palavra desse jeito, mas não, ele veio mostrando para nós a transformação, dando um testemunho da sua pessoa. Ó Senhor Jesus, ele mostrou a nossa presença no meio de vocês, causou essa transformação, porque eles estavam levando uma palavra cheia de experiência, cheia de Cristo, cheia do desfrute de Cristo, abandonando toda a religião. Paulo abandonou toda a sua religião, toda a sua idolatria, todos os seus argumentos, abandonou tudo para seguir um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, mas que realmente a gente tem que ver, às vezes a gente corre atrás daquilo que a gente acha importante, a gente precisa realmente deixar essas coisas de lado e ver a transformação que Deus tem gerado na nossa vida. Assim a gente vai conseguir viver, né, o que mostrou para nós que viver de acordo com a estrutura
do viver da igreja. A igreja, ela se expressa. A igreja tem o seu viver. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Para a gente expressar a sua vontade, não basta estar juntos. Precisamos estar juntos, coordenados, em obediência a Ele. Ele quer nos encabeçar. Assim a gente vai viver essa estrutura que Deus preparou para a gente realmente ter esse viver vitorioso, viver para frente. Ó Senhor Jesus, que nos encoraja, Senhor Jesus, que nos confirma, que nos firma, que nos dá convicção, Senhor Jesus. Isso é viver para frente, viver caminhando, viver nas pisaduras do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Ele quer realmente mostrar para nós que nós precisamos ser esses que geram um testemunho, né? Que gera uma atitude, que gera um viver dentro da estrutura que Deus preparou. Foi isso que vocês fizeram, eles passaram a praticar, né? Deixaram os ídolos, se converteram a Deus. Isso é uma obra de fé. Depois passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Como que eu faço isso? Com labor de amor. Como a gente mostrou, né? Obra de fé, né, é nossa para com Deus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor e nos limpar e ver, né, diante de Deus. Não é aquilo que o outro considera, não é aquilo que os outros veem, não é aquilo que você vê em você mesmo, mas é diante de Deus. A obra de fé. A fé é para com Deus. E passar a servir o Deus vivo e verdadeiro no labor de amor. A gente mostrou que o labor de amor é quem? É para os irmãos. Então eu preciso viver de maneira adequada para levar Cristo para os irmãos. A gente viu que a expressão do amor de Deus é a expressão máxima da vida de Deus. Quando a gente expressa amor, isso sim mostra que você está cheio do Espírito. Você está cheio do Senhor. Não é conhecimento, não é convencimento, Senhor Jesus, mas é realmente levar Cristo uns para os outros. Por isso que mostrou servir ao Deus verdadeiro é expressar o amor de Deus, não é expressar conhecimento. E para expressar o amor de Deus você precisa de transformação de vida. Você não vai fazer isso com filosofia, ó Senhor, com sabedoria humana. E por fim passaram a aguardar dos céus a Jesus, né? Isso é perseverança da esperança, né? Você fazer tudo com convicção de que o Senhor está te aguardando, o Senhor está olhando, está instruindo, corrigindo, te ajudando, te mostrando, iluminando, né? Você não vai fazer nada que comprometa, né, você se apresentar diante de Deus de maneira adequada. Então a gente precisa perceber, se eu me agarro a isso, me agarro àquilo, me aborreço com isso, me aborreço com aquilo, me volto para outras coisas, dou prioridade às outras coisas, não vou diante do Senhor, isso vai comprometer, né, Senhor Jesus, o meu viver, né, a estrutura da igreja que Deus preparou para mim, né, Senhor, isso vai me impedir de entrar no reino, de receber a salvação completa, a transformação. Por isso que ele mostra para nós também aqui, né, que uma coisa é deixar pecado e se voltar para Deus. Outra coisa é deixar ídolos e se voltar para Deus. O ídolo traz, como eu falei no início, o ídolo traz para nós princípios que nos impedem, coisas que nos deixam agarradas. Né? Deus ele quer que a gente tenha, que a gente seja mais maleável, que a gente tenha mais convicção, Senhor Jesus, que a gente esteja diante dele para de fato ajudar as pessoas. Ó Senhor Jesus, a gente só vai conseguir fazer isso realmente largando todas as coisas e nos voltando para ele. Como mostrou, a gente, pelo menos os pecados grosseiros, né, a gente crê que a maioria dos cristãos já deixou, mas a questão de ídolo é uma questão muito pessoal. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ir diante do Senhor. E aí, por isso que ele vem mostrando todo esse pano de fundo, a natureza humana nos leva a nos apegar a ídolo, nos apegar a pontos na palavra, a pessoas, a doutrinas, a nomes. Ó Senhor Jesus, Senhor, mas a gente precisa aprender a ouvir do Senhor, a ouvir diante dele, na palavra. O Senhor quer completar a sua salvação em cada um de nós, nos levar para o reino, Senhor Jesus. Para isso que ele quer que a gente viva, né, com base no poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é que nos conecta a Deus. Senhor Jesus, somente quando eu vivo esse poder que eu me conecto ao Senhor. Né? Por isso que a gente fez essa ligação, né, de Eclesiastes 3 com 1 Tessalonicenses 5. Né? Deus fez tudo formoso a seu tempo, pôs a eternidade dentro do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Senhor Jesus, o que Deus fez em nós do princípio até o fim? Criou o espírito humano. Isso vai durar até o fim. A nossa alma vai ser transformada, o nosso corpo, né? Quem dormiu no Senhor, perdeu. Quem estiver vivo até a volta do Senhor, esse corpo vai ser transformado. Aqueles que já dormiram no Senhor, perderam os seus corpos, vão ganhar
um novo corpo, né, na ressurreição. Nós, os vivos, né, os que ficarmos na volta do Senhor, nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Vai ser totalmente mudado. É um novo corpo. Senhor Jesus. Então, só que a gente fica muito ligado nas coisas desse corpo, nas coisas dessa carne. Ó Senhor Jesus, isso não é legal, né? Senhor Jesus, tira a gente do foco de Deus. Isso mostrou que a gente não conhece aquilo que vem do início até o fim. A gente precisa se voltar para as coisas mais interiores, as coisas do Espírito. Ó Senhor Jesus, deixar os princípios do mundo, os princípios das coisas vazias, e nos voltar para os princípios de Deus, que são princípios eternos. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, olha, a gente tem por fora o nosso corpo, na parte de dentro a nossa alma, que é a nossa psique, que é a nossa personalidade, né? E a alma, que tem a parte intelectual, que é a mente, emocional, que a emoção é a parte volitiva, das escolhas, né? Que é a nossa vontade. Ó Senhor Jesus, mas no mais interior tem o nosso espírito humano. Muitos acham que espírito e alma são a mesma coisa, mas não são. A Bíblia separa espírito, alma e corpo. Fala que a palavra separa juntas e medulas, Senhor Jesus, e alma e espírito. Se fosse a mesma coisa, não ia separar, né? Ia dividir, ia quebrar, ia partir. Mas, Senhor, separa porque está muito juntinho. É muito parecido. Hoje muitas pessoas pensam, quando a Bíblia fala de espírito, acham que é o Espírito Santo. Aí quando se fala de espírito humano, é aquela vontade. Não, a pessoa está com espírito de lutar, está com espírito vencedor, né? Que fala que é um trabalhar, uma incitação, uma vontade ferrenha de realizar algo. Não, o espírito é o espírito humano, que foi feito para conter o Espírito de Deus. Senhor Jesus, que tem que perceber, tem que estar sintonizado nas coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Mas o ser humano, né, quer substituir, não quer obedecer, quer substituir por outras coisas, substituir com coisas materiais ou prazeres para a alma, né? Coisas materiais, dinheiro, casa, carro, tecnologia, se cerca disso, daquilo, né? Ou então com viagem, com sucesso, com entretenimento, né? Ou o culto de si mesmo, né? Como eu falei no início. Mas é um vazio, porque não se preenche com aquilo que é eterno, né? Até mesmo que eles se dizem ateus, idolatram alguma coisa. Senhor Jesus, não reconhece a existência de Deus, mas se apega a alguma coisa. Confia no seu estudo, confia no seu sistema, confia no seu trabalho, confia em alguma coisa, né? Senhor Jesus, né? A gente tem que realmente perceber que isso é um perigo para nós, nos apoiar, né, em qualquer coisa que não seja o Senhor, né? A diferença entre algo que vem de Deus e algo que é Deus. A palavra ela vem de Deus para nós para nos mostrar quem é Deus. Mas se eu não tenho experiência com essa palavra, eu vou me apegar só à palavra. E aí, agora eu estou com aquela palavra, mas Deus está vindo com outra palavra. Mas não, eu quero essa aqui. Ó Senhor Jesus, mas você está mostrando para nós, olha, a vida da igreja que a gente tinha um tempo atrás, a palavra que a gente recebeu um tempo atrás, hoje nós estamos no tempo do fim, já não é mais suficiente. Eu preciso me voltar para o Senhor. Preciso me voltar para aquilo que Ele está falando. É isso que vai nos salvar, que vai nos ajudar a avançar. Você mostrou que converter é se voltar, né? E esse voltar-se é voltar para quê? Para olhar para o Senhor. Assim como, né, na experiência de Pedro, né, que o Senhor falou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante pela 2ª vez. Quando o galo cantou, né, se eu não me engano é em Marcos, né, que fala que ele se voltou para o Senhor, olhou nos olhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, e aí, né, sentiu a reprovação do Senhor, aí chorou amargamente. Senhor, quando ele olhou nos olhos do Senhor, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa nos voltar para o Senhor, mas fixar os olhos nele. Perceber o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando. A gente no alimento diário anterior mostrou isso, né, que Paulo ele procurava olhar na face de Cristo para ver se Cristo estava aprovando aquilo que ele fazia. E hoje, às vezes, a gente se volta para tantas coisas, coisas que a gente faz, coisas que a gente valoriza, né? A gente acaba se metendo com relacionamentos inadequados. Às vezes, esses relacionamentos ficam ali tão aflorados, ali, a gente dá tão importância para isso. Eu já vi cristãos, né, que tinham clareza na palavra, muita coisa, mas um dia se envolveu num relacionamento e falou, olha, eu perco Deus, mas não perco essa pessoa. E tem pessoas que fazem assim também com
né, com esposa, com mãe, com pai, com filho, com amigo. Não posso perder esse meu amigo. Eu perco Deus, mas não perco essa pessoa. Não, meu filho acima de tudo. Ó Senhor Jesus, não vão diante de Deus. Aí acontece, não consegue se consagrar, não consegue se libertar totalmente. Está enraizado em algo de idólatra, por isso que está mostrando para nós. Né? É uma ligação carnal tão forte que só de pensar, né, em desfazer essa ligação, né, dói fisicamente, dói no coração. Ó Senhor Jesus. Mas você está mostrando para nós, olha, a gente precisa experimentar o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que nos liberta. Né? Por isso que João fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é ter uma opinião formada sobre algo, não é ter a minha noção das coisas. Conhecer a verdade é de fato tocar em Deus. É ver, né, que o Senhor é que traz a realidade, as coisas. Aquilo que eu estou causando a mim mesmo, aos outros, fazendo, vivendo, isso não é realidade. A realidade é aquilo que vem de Deus. Às vezes nós queremos ser felizes com as nossas coisas, com aquilo que eu dou importância. Mas eu preciso ser feliz quando a felicidade vem para mim de Deus. Por isso mostrou essa semana, né, que a alegria, né, Senhor Jesus, é uma característica de quem vive no Espírito. Mas que alegria é essa? Não é ficar rindo, né? É você realmente perceber que as coisas exteriores não moldam o seu viver. As coisas exteriores estão acontecendo, mas o que realmente importa para você é o interior. Né, Senhor? Porque às vezes a gente se importa assim, né? As pessoas se falam algo negativo de nós, né? Se nos tratam mal e tal, você pensa, poxa, o que eu fiz de errado? Será que eu não estava vivendo no Espírito? Será que eu estou desagradando a Deus? Né? Aí você fica triste. Mas se você vai diante de Deus, Deus te dá alegria. Olha, você está sofrendo isso aqui, mas não é porque você fez algo. Você está sofrendo isso aqui por causa do nome do Senhor. Você está cumprindo a vontade de Deus. Aí você vai sentindo uma paz interior. É isso que a gente precisa, senão a gente fica valorizando outras coisas. A gente acha que não é isso aqui que vai resolver, é aquilo ali e tal, e não confia no Senhor. Né? Aqui está falando de ateus, né, que simplesmente não aceitam, né, ser governados pelo Senhor e criam seus próprios ídolos. Não necessariamente, não creio em Deus, não vou orar, não vou buscar Deus, mas ele fica ali, né, pensando, poxa, isso aqui tem que dar certo, isso aqui é sorte, isso é isso, isso é aquilo. Ó Senhor Jesus, eu lembro uma experiência que uma irmã me contou, né, que ela estava pregando o evangelho e encontrou com um rapaz que se dizia ateu. Aí ela falando com ele, rebatendo e tal, ela chegou e falou, olha, é inútil ficar discutindo, eu posso orar por você? Ó Senhor Jesus, ele falou, pode orar, a oração não vai fazer mal. Né? E aí ela começou a orar por ele e falar, Senhor, esse homem que fala que não crê em Deus, que Deus não existe, que é uma bobagem. Então, Senhor, para que ele possa ver que Deus existe, então entra na casa dele, acaba com a família dele, destrói seus negócios, tira todo o dinheiro dele, tira a saúde, tira tudo que ele tem, Senhor, para que ele possa ver a sua vontade. Aí na hora que ela começou a orar assim, ele chegou e falou assim, minha senhora, o que a senhora está olhando assim? A senhora tá doida? Aí ela virou para ele e falou assim, ué, se você não crê em Deus, a minha oração, eu estou orando por vazio. Mas se você está preocupado, é que no fundo você crê em Deus. Você está preocupado porque você sabe que existe um Deus e essa oração vai chegar a Ele. Então, você pode confessar que Jesus é o Senhor. Aí foi lá, aí sim ele parou de debater e passou a ouvir a pregação do Evangelho. Né? E creu no Senhor. Né? Nós temos uma barreira, né? Como mostrou aqui, a idolatria nos impede de nos consagrar a Deus. Ele tinha um conceito, na cabeça dele ele não cria em Deus. Mas essa irmã, né, usada pelo Espírito, com muita sabedoria, pôde mostrar para ele que, olha, você crê em Deus sim. Você que está se enganando aí que não crê. Aí começou a fazer uma oração e ele falou, não, peraí, como é que você vai destruir minha vida, destruir minha empresa, minha casa? Não. Ó Senhor Jesus, então mostrou, olha, então você crê em Deus, você crê que Deus tem poder para mudar a sua vida, para mexer na sua vida. Então, por que não então a gente crê no poder de Deus para mudar positivamente? Ó Senhor Jesus, como o irmão Miguel está sempre falando, né? Não creia naquilo que você vê. Não creia no que o inimigo está falando para você. Creia em Deus. Creia na palavra, a palavra profética que está chegando para nos abençoar, para nos dar direção. É isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Olha, tem um monte de ídolo aí, vocês vão ser perseguidos. De fato, eles foram perseguidos porque abandonaram ídolos, mudaram o seu viver, tiveram a transformação de vida.
Isso causou algo. Não pense você que vai servir a Deus, vai se desfrutar, vai se voltar para a palavra, vai se entregar ao Senhor e vai ficar tudo oba-oba. Senhores, aqueles que querem viver piedosamente vão ser atribulados, vão ser perseguidos, mas vão ter o melhor viver dessa terra. Um viver totalmente voltado para Deus, para a sua vontade. É isso que o Senhor Ele quer fazer na nossa vida. Nos libertar da idolatria, para que de fato a gente possa se converter, se voltar para o Senhor e ver Deus face a face. Ver Deus, né, olhar nos olhos de Deus. Né, ver Deus não com um conceito, mas realmente ver o que Ele está provando, o que Ele não está provando, o que Ele quer fazer na nossa vida. Isso sim é um viver cristão genuíno. Um viver voltado para a vontade dEle. Que o Senhor realmente nos dê sabedoria, nos dê revelação, para a gente realmente extrair riqueza dessa palavra e transformar isso na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso viver. Viver dentro da estrutura que Deus colocou. Né? Senhores, aguardando a volta do Senhor, vivendo cheio de amor para com os irmãos e sempre com a obra de fé, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus. Essa estrutura vai nos acompanhar, né? Se a gente realmente trouxer isso para a nossa realidade, crendo, tocando no Senhor diariamente. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.